Hoje vamos falar de 5 dicas para o seu projeto de vida. 5 dicas que vão ajudar a olhar o motivo, a solução por detrás do projeto. Buscar ferramentas para entender como que o projeto funciona e o que eu posso fazer para melhorar, para eu criar, para eu andar junto com o meu projeto de vida. A gente precisa entender primeiramente a importância do projeto de vida. O projeto de vida é o que nos vai guiar. Então, para ele nos guiar, a gente precisa saber usá-lo. Nada adianta uma ferramenta numa pessoa que não sabe usar uma ferramenta. Você pode ter a melhor panela, mas se você não sabe cozinhar, a sua comida não vai ficar boa. Pode ficar ruim, você pode errar, enfim. Se você quer buscar melhores resultados, o primeiro passo é ter o conhecimento, a consciência do processo. Então a primeira dica que a gente vai falar é anotar. Anotar é questão de tirar as coisas da cabeça e colocar no papel. E por que anotar é tão importante? Porque anotar é algo que a gente tem que fazer no projeto de vida. Porque quando a gente já está anotando as coisas, a gente está tirando as coisas da cabeça e colocando no papel. A gente está tirando da nossa mentalidade, do nosso espaço virtual e estamos colocando no espaço físico, no espaço que a gente pode enxergar. E quando a gente enxerga, a gente vai conseguir ter uma melhor visão das coisas. A meditação é muito relevante porque quando a gente está meditando, a gente está observando a nós. O que quer dizer? Quando eu estou meditando, eu estou saindo de mim, da minha pessoa e observando quem eu sou. E o projeto de vida é o mesmo sentido. Quando estou escrevendo, eu estou deixando de ser o projeto e eu vou olhar o projeto. E quando a gente olha, a gente vai ver outras perspectivas. Quando alguém está jogando um esporte, por exemplo, o basquete, a pessoa que está dentro da quadra tem uma perspectiva diferente daquele que está na plateia. E o projeto de vida é no mesmo sentido. A gente tem que lembrar que anotar é muito importante, porque vai dar outra perspectiva. E não só a outra perspectiva também vai nos dar. Anotar vai dar a possibilidade de nos expressar. Eu vejo que as pessoas cada vez mais precisam saber se expressar consigo, se expressar no mundo e ver o que estão expressando, se faz sentido ou não faz. Então, quando a gente anota, a gente tem a possibilidade de expressar e escrever os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E quando a gente vai escrevendo, a gente vai reavaliando com uma outra perspectiva. Outro fato importante quando a gente anota é que a gente vai começar a trabalhar a capacidade de resumir. Então, se você tem um pensamento muito grande, você quer expressar isso em poucas palavras, você tem que ser uma boa pessoa em um resumo, em ser sintético. E ser sintético é importante, porque quando você é sintético, você está trazendo o cerne da questão. Você está trazendo a coisa mais importante. Então, o anotar, ele traz vários benefícios. E você só vai sentir esses benefícios quando você fizer isso na sua vida. A segunda dica é periodicidade, é frequência. O projeto de vida nunca vai funcionar se você olha uma vez por ano, se você olha uma vez na sua vida. As coisas que dão certo na nossa vida, a gente começa a perceber que existe um ritmo. Quando a gente faz algumas coisas com um ritmo, a gente tem um certo resultado. Você decidir que domingo é um dia para você ter o projeto de vida é muito importante, porque você vai ter um compromisso com você. E acredito que essa frase, você ter um compromisso com você, é o mais importante. Porque quando você tem um compromisso, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter valores de responsabilidade por algo que você queira, por algo que você está a fim de fazer. Então a periodicidade, ela vai trazer uma forma de a gente expressar. E se expressar com uma frequência específica é criar um hábito. Então quando você quer alcançar alguma coisa, quando você tem um objetivo pela frente, você tem que criar uma frequência, você tem que buscar fazer isso de uma forma periódica. E o projeto de vida é o mesmo passo. Quando você cria a periodicidade, você vai criar o hábito de colocar uma prioridade na sua vida. O projeto de vida, ele vai trazer mais resultados para você. Muitas pessoas falam que quanto mais tempo dedicamos para planejamento,
melhores os nossos resultados. E o projeto de vida é isso, é se planejar, é gastar tempo num fim de semana, durante a semana e olhar para si. A frequência vai trazer grandes resultados para a nossa vida. A dica número 3 é planejamento. Planejamento, na minha opinião, é uma palavra muito forte. É muito forte porque ela traz uma carga muito grande, no sentido de ser complexo, de ser trabalhoso, de envolver várias coisas para dar certo. Todo planejamento exige esforço, exige dedicação. E quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem que entender algumas premissas. O planejamento ele vai sempre trabalhar na coisa mais importante. Então, quando falamos de projetos de vida, você tem que olhar para a sua vida, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano e falar: qual é a coisa mais importante? O que é essa coisa mais importante? São as paixões que eu tenho, como trabalhar, como ajudar as pessoas, como estudar. Então, depois de ter uma prioridade, temos que traçar um plano, um passo a passo para atingir esse objetivo. E uma dica que eu coloco junto ao planejamento é que a gente possa olhar para o objetivo final. Vamos pegar um exemplo. Eu quero entrar na residência de psiquiatria. E esse é meu objetivo final, entrar na residência da psiquiatria. E quando eu olho para esse ponto final, eu tenho que traçar um plano. Então, se eu entrei em 1º de janeiro de 2023, o que eu fiz no dia antes? E o que eu fiz uma semana antes, num mês antes, o ano inteiro de 2022? E aí eu consigo colocar as minhas prioridades, eu consigo colocar alguns planejamentos para eu seguir. Quando você começa a seguir esse processo de dividir, ordenar no tempo, fica mais claro, você vai ter mais visualização na sua vida. E esse processo de visualização entra na 4ª dica. E a 4ª dica é visualização. Visualizar nos dá a oportunidade de entender as coisas, nos dá a oportunidade de enxergar. E não só enxergar, mas também colocar o que temos aqui. Quando a gente visualiza algo que a gente quer, a gente tem que saber colocar os nossos sentimentos. E uma das coisas importantes que eu faço com frequência no projeto de vida, eu coloco alguns objetivos, e esses objetivos eu repito para mim em voz alta, com força de vontade, com disposição, como se eu já tivesse conquistado. E a visualização é um processo mágico, porque ela te dá a chance de você sentir o que você não é. Ou melhor, você sentir o que você quer ser. E a visualização ela tem que ser com emoção, com sentimento, com garra. E uma das formas de a gente visualizar melhor é a gente usar os nossos 5 sentidos. Se você visualizar uma meta feita, assim como no meu exemplo, entrar na residência, eu fecho os meus olhos e imagino, olha, nossa, eu fiz a prova, eu saí da prova com a sensação que eu fui bem, porque eu tinha estudado muito, eu sentia o calor no meu corpo, o meu coração batia forte devido à emoção, eu estava quente, eu ouvia o barulho das pessoas pós-prova. Quanto mais sentidos eu colocar e cada vez trabalhar mais nessa visualização, mais rica ela vai se tornar. E a visualização, então, ela traz benefícios de nos impulsionar na nossa visão. Usar a visualização é algo mágico. Eu convido você a testar isso cada vez mais em sua vida. E por que é algo mágico? Porque você está se autossugestionando. Quando você fala assim, eu conquistei certo objetivo lá no futuro, você está falando assim, eu tenho a capacidade, eu consigo, eu vou fazer de tudo para alcançar. E aí, com esses pensamentos, vai começar a agir dessa forma. É muito importante na visualização a gente lembrar dos pensamentos, dos sentimentos, a fim de tomar ações. Eu recomendo fazer isso o quanto mais você conseguir. Eu, pessoalmente, faço visualização todos os dias quando acordo, todas as vezes que eu vou dormir. Eu tenho aqui os meus quadros aqui em que eu releio, reestudo. Quando eu medito também eu sento e faço uma visualização. Então a visualização ela dá resultados incríveis.
e você só vai saber desses resultados quando você praticar. E uma das formas da visualização, assim como está aqui no quadro, é você usar post-its, você escrever, você pendurar e colocar fotos, enfim, visualize, use a sua capacidade mental de enxergar o processo, os objetivos, as coisas que você tem que fazer no seu projeto de vida. E por fim, a quinta e última dica é conscientização. A gente tem que estar consciente. A gente tem que buscar a ciência conosco. E trazer a ciência conosco é lembrar do que eu estou fazendo, do que eu estou querendo fazer no meu projeto, da minha vida. E por que isso? Existe uma filosofia dentro da cultura oriental chamada cultura Veda. E os Vedas, eles passavam os seus conhecimentos apenas verbalmente. E por que eles faziam isso? Um dos motivos é que quando a gente passa verbalmente, a gente vai ter que passar só aquilo que a gente lembra. Você tem que buscar sempre lembrar o que é que você está fazendo, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos. Porque se você não tem nada disso na cabeça, você não vai atuar do jeito que você poderia e assim alcançar os seus resultados. E a conscientização, pela própria palavra, a gente entende que é uma consciência em ação. Porque quando a gente tem isso na cabeça, a gente vai ter a possibilidade de agir. Buscar formas de fazer com que a gente lembre as coisas, como anotar, como fazer isso periodicamente, vai nos ajudar a manter conscientes. E além disso, a consciência também vai ser criada cada vez mais quando a gente reanalisar, refletir o que a gente tem feito. Uma das frases de Sócrates diz que uma vida não é plena de ser vivida quando não existe uma autoanálise, quando não existe uma autorreflexão. E todos os dias, antes de dormir, eu paro e reflito do meu dia. O que eu fiz? Eu ajudei as pessoas? Eu conquistei o que eu queria conquistar? Quais as tarefas que eu deixei de fazer? Quais os sentimentos que eu carreguei durante o dia? Eles foram prejudiciais ou me ajudaram? A conscientização é um processo muito importante no projeto de vida, porque ela também dá um norte. Use a conscientização de uma forma sábia, use ela a seu favor. E por fim, são essas as 5 dicas. 5 dicas que vão valer ouro só no momento que você colocá-las em prática. Nada adianta aqui do que eu estou falando se você não usar. O conhecimento ele só é útil quando utilizado. Aquele conhecimento que lemos em livros e não usamos, nenhuma finalidade vai ser possível tirar dele. Então vamos pegar essas dicas e usar na vida, usar na construção do seu projeto de vida.